Olá, vamos para mais uma leitura intuitiva. Não vai ressoar com todos que chegarem aqui completamente, mas é sempre bom você captar as informações. Pode ser que a leitura inteira não ressoe com você, mas uma coisa ou outra que eu fale para você ressoe. A leitura ela é bem longa, então longa para mim, né? Porque para mim 1 hora de vídeo seria para eu assistir fazendo outras coisas, que minha atenção ela se dissipa. Mas uma coisinha ou outra talvez ressoe com você, te dê um direcionamento, porque se você chegou até aqui, provavelmente tem alguma mensagem para você. E por que eu tô dizendo isso? Porque, né, eu tô começando agora, não tenho muitas pessoas que me assistem e tudo mais. Então, se você chegou até aqui, muito provavelmente te trouxeram até aqui. Vou tirar aqui a mensagem inicial. Girafa. Veja big picture, é quase como veja o todo, sabe? Mudar a perspectiva para você ver de cima. Quando você enxerga tudo, sabe? Quanto mais alto você tá, melhor você enxerga tudo, assim. Vamos ver. Mais uma. Tô sem velinha hoje porque minha vela acabou. E aquela ali eu vou guardar pra outro momento. Ui. Abutre. Nada é desperdiçado. Mais uma. E outra coisa, hoje eu tô gravando mais cedo. Pra ver se eu consigo manter o ritmo das postagens. Canário. Sim, cante sua própria música. Aqui. Então essa primeira energia aqui, no fundo do deck veio o espírito do cavalo. A liberdade é sua. Tem um passarinho cantando. De manhã eu escutei também, tem um passarinho cantando, que ele canta parecendo uma sacolinha, amassando assim, faz assim. Enfim, não que sacola faça esse barulho, mas é um barulho crocante, sabe? Então, preciso de clarificações. Canário, cante sua própria... Deixa eu colocar aqui. Cante sua própria música. A girafa. Vejo o todo e nada é desperdiçado. E no fundo do deck, o cavalo, que fala sobre a liberdade, que a liberdade é sua. Vamos ver. Eu sinto aqui que é uma questão de criação, cocriação. Enquanto eu tava embaralhando esse deck aqui, antes de começar a leitura, a carta do mago, a carta do mágico se destacou. Vamos ver, clarificações. Eu falei criatividade, eu falei de criação, né?
Tem coisas criativas aqui também. A maioria das leituras eu faço e aí durante o próximo dia ou depois que eu gravo, eu começo a meditar na leitura também e eu percebo, caraca, serve pra mim também. Peraí que virou uma aqui. 2 de ouros. 2 de ouros. Vou tirar as cartas aqui primeiro. Vou meditar nelas e aí eu venho com mensagens mais assertivas. Porque eu vou começar a fazer assim agora, porque eu notei que as leituras estavam ficando muito longas, porque enquanto eu gravava, eu tentava captar a mensagem e a energia das cartas. E dessa vez... Oh, meu Deus. E dessa vez eu vou dar pausa, meditar nas cartas e depois voltar. Essas cartas aqui é uma maravilha pra embaralhar, pra cortar o deck. É uma maravilha, só que elas são muito escorregadias, tá vendo? Elas são basicamente de plástico, ó. Aí, né, elas escorregam muito fácil e embaralha muito, não no bom sentido, entendeu? Tem umas que ficam de ponta cabeça, outras... Enfim, eu não sei nem o que dizer. Acho que eu vou tirar assim mesmo. Se caiu uma... Eu não costumo fazer leitura com cartas inversas. Mas... eu acho que o volume tá muito alto, né? Pera aí. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Deixar assim. Escorregou uma aqui já. Vou aceitar. Morte. Morte. Mais uma. O eremita também se mostrou. Mais uma. O sol caiu em cima da morte, em posição de desafio. Caiu atravessando a morte, olha só. A morte, aqui embaixo. E o sol caiu aqui. Eu nem mexi, caiu assim. E normalmente, né, as cartas caem assim, ó, na mesa. E eu viro pra saber qual é. Essa daqui caiu dessa forma. Virada pra mim desse jeitinho. Mais uma pra clarificar. Acho que não. Acho que são duas. É, são duas. Pajem de espadas e paz de copas. Tá bem parecida com a leitura de ontem, em que falou sobre o mental e emocional de uma escolha que provavelmente você fez. Quando eu falo você, não é você, mas pode ser um dos vocês que vão assistir. Porque aqui tem o pajem de copas e o pajem de espadas. E a espada sendo o mental e copas. E aqui no fundo o rei de espadas na leitura de ontem. Interessante. Interessante. Mais uma. Caraca, essa daqui voou. Rainha de
copas. Eu acho que era pra eu ter aceitado o rei de espadas. E agora, pra eu achar ele aqui? Não deve ter ido muito longe, né? Cadê? Porque se caiu a rainha de copas, logo depois do rei de... O rei de espadas fala sobre essa dualidade da emoção e do mental. Eu vou tentar achar o rei de espadas aqui pra colocar na mesa pra formar o storyboard que eu sempre faço, pra eu ter mais noção na leitura. A forma que tá aqui, a girafa, veja o todo, analise o todo, tá aqui, ó, com o sol tampando a morte. O sol é uma carta muito positiva e a morte, ela causa um medo, né, quando ela cai na mesa. A morte, como é que é o nome? A torre. Mas aqui, dessa forma aqui, eu vejo um renascimento. Eu vejo um renascimento muito forte aqui. Fênix, me lembra Fênix, de você ressurgindo das cinzas. Pajem de espadas, lutando com o pajem de copas. A rainha de copas com o rei de espadas. Aqui você transmuta alguma coisa. E você consegue essa liberdade, olha só. Olha o cavalo. Vou colocar aqui, o cavalo aqui. Vamos montando uma história. Ó, pra vocês terem noção de como é que é. Como eu faço. Opa, aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma história, aí aqui é o meio da história, aí aqui acontece outra coisa. É isso aí. Eu vejo a hora de mudar o setup aqui, as coisas, e conseguir filmar isso aqui enquanto eu me filmo, ou filmar só a mesa. Vai ter que levar um tempo. Ok, vamos lá. Oi, bem-vindos a mais uma leitura. Ai, bebam água. Bebam água. Ai, respirem fundo. Enfim. Vocês conhecem a magia do caos? Eu gosto muito da magia do caos. Eu me considero uma bruxa do caos. É porque eu sou bagunceira? Não, não é só isso, não. Porque a magia do caos, ela compreende que não existe ordem sem caos, e o caos não existe se não tiver ordem. Então, uma coisa depende da outra. Por que eu tô falando isso? Porque eu me considero uma pessoa muito caótica. Tem pessoas que se apropriam desse caos pra fazer coisas mal feitas, sabe? Tipo, eu não entendi isso. Sabe, tem artistas que faz qualquer arte, faz qualquer coisa e fica por isso mesmo, sabe? Ninguém entende a arte. Mas isso é surrealismo? O que é isso? A pessoa não sabe. Na faculdade, um professor falou pra mim que até pra você fazer o mal feito intencionalmente, você precisa conhecer o bem feito para fazer o mal feito intencionalmente. E isso fica na minha cabeça, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto
do bagunçado, sabe? Eu gosto de músicas que são basicamente barulhos. Eu gosto de coisas que parecem que foram acidentes, sabe? E é por isso que eu gosto tanto de... Eu gosto muito de arte abstrata. Eu gosto muito de... Esqueci o... Tá vendo aquele livro ali, ó? Esse aqui? Esse livro aqui é sobre arte. Fauvismo. Eu gosto muito de fauvismo também. E aí eu esqueço. Não adianta eu ficar lendo, porque eu vou esquecer. Isso também se refere às cartas de tarô. Não adianta eu estudar elas e ver o que elas significam, que eu vou esquecer. Eu tenho que estar constantemente verificando. Por que esse vídeo começou tão frenético assim? Porque eu já tirei cartas. Olha só, já tem até a historinha acontecendo aqui na mesa, da forma que eu leio. Historinha, meio e fim. Só que algo me incomodou. Algo me incomodou e eu quis refazer. Bem caótico, né? O que eu posso fazer? É assim. Enquanto eu não conseguir achar uma forma de eu fazer sempre a mesma coisa, vai ficar, sabe? A maioria dos vídeos vão ser assim. Então, aqui vou mostrar pra vocês. No primeiro ato da nossa história. Caiu o abutre. O espírito da abutre. Abutre, você sabe o que é, né? É o urubu, o come carniça. E aqui vem falando que nada é desperdiçado. E aí tem o dois de ouros. Desse mesmo ato. Depois vem o pajem de espadas. No mesmo ato, primeiro ato. E tem o rei de espadas. O famoso da leitura passada, da leitura de ontem. O insuportável da leitura de ontem. Ai, gente, eu gosto muito de tarô, entendeu? Ainda mais quando eu faço assim, estilo historinha. Eu fico, uau! Isso é tão legal! E sempre eu falo, sabe? Mesmo que não saia das minhas... Da minha palavra, que não saia da minha boca, eu estou vibrando uma energia de me deem permissão, entendeu? Nada que eu vejo aqui é tipo futricando a vida de ninguém. Não estou tirando cartas pra saber se fulaninho tá traindo fulano ou não. Se aparecer isso aqui, intencional, entendeu? A maioria das vezes quando você tá futricando ou você está entrando numa energia que você não é permitida saber daquilo, as cartas começam a embaralhar no quesito de não fazer sentido. E por mais que você medite nas cartas, nada faz sentido. Enfim, já me ocorreu. E aí eu tive que devolver as cartas no deck, embaralhar de novo, respirar fundo e recomeçar. Então, o primeiro ato tá aqui. Carniça. Abutre, né? Nada é desperdiçado, você vai roer até o osso. 2 de ouros. A coisa de decisão aqui. E você não tá querendo escolher, aí você fica fazendo malabarismo. Uou, pra ter tudo e não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Escolha aí alguma coisa. E o pajem de espadas, que tá se protegendo. Não, ele não tá se protegendo, ele tá atacante. Ele tá se protegendo pra uma tempestade. E aí aqui, né? Ai, esse rei aqui, meu Deus. Aí, ato 2. Girafa. E vem falando aqui, see the big picture, que é veja o todo, sabe? Eleve sua perspectiva. E quando eu comecei a falar dessa carta, me veio o que eu comecei a falar no começo desse vídeo, falando sobre a magia do caos, tudo mais. E você precisa ter ordem pra você... Nossa, meu cabelinho tá... Olha a situação do meu cabelinho. Enfim, você precisa conhecer a ordem, ser adepta da ordem pra você conhecer o caos e ser adepta do caos.
Uma coisa não vive sem a outra. Você não vai conseguir estudar um sem estudar o outro. Me veio essa ideia aqui. E é o número 11, né? Que muda pro número 2. O número 2 tá bem presente ultimamente na minha vidinha. Enfim. Aí, em seguida, né? Nesse ato, caiu a carta da morte. Aqui é a carta da morte. Muito bonita essa carta. Entendeu? Ninguém escapa da morte. Nem mesmo o rei, olha aqui, ó. Nem mesmo o rei escapa da morte. Não tem jeito, gente. Ela chega. Ela chega. E aí a carta da morte, né, estava assim na mesa e caiu a carta do sol assim. Assim não, assim. Assim. Atravessando a morte. E aqui, ó. O sol, muito bonito. Girassóis, uma criança no cavalo. E olha aqui, ó, a carta que caiu. Em seguida. Agora que eu tô tendo noção que caiu a carta do cavalo, tem um cavalo aqui. E é muito parecido. É o mesmo ângulo. É o mesmo ângulo. Aqui, ó. Enfim. Uou, nossa, até me arrepiei. Eu não tinha percebido isso antes, quando eu tava tirando as cartas. Aí, a carta do cavalo, né? Agora a gente chega na carta do cavalo. 33. Eu gosto muito desse número. E tá aqui. Espírito do cavalo. A liberdade é sua. Esse é o ato 2. Esse é o ato 2. O ato 3. Aqui, ó. 12, número 3 de novo. Canarinho. Cante sua própria música. E o eremita. Bastante criatividade aqui. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu não vou postar esse vídeo hoje. Eu vou pegar a parte que eu fiz no começo, de eu tirando as cartas. Porque é importante, né? Vai que a pessoa acha que eu sou charlatana e eu criei a história aqui sem as cartas terem caído. Eu fui escolhendo as cartas pra falar o que eu quero. E aí eu posto amanhã. É isso que eu vou fazer. Então você vai ver esse vídeo quinta-feira. Boa quinta-feira pra você. Por que eu tô falando tudo isso? Porque essa carta aqui caiu em criatividade na minha cabeça aqui, ó. Tá falando sobre criatividade. Criatividade, essa carta do eremita que tá me falando. E no começo da leitura, quando tinha pouquinhas cartas na mesa ainda e eu nem tinha formado esse ato 1, ato 2, ato 3, eu falei que tava vindo essa energia de criatividade. Olha aqui. Espírito do coelho. Agora é o tempo de sorte. Agora é o tempo de sorte. Enfim. Ato 3, né? O canário com o eremita e o pajem de copas e a rainha de copas. Perceba que aqui tem o pajem de espadas e o rei de espadas. Aqui tem o pajem de copas e a rainha de copas. Eu vou ter que postar esse vídeo quinta-feira mesmo, porque eu quero mostrar as cartas caindo. Porque coincidência assim, até eu duvidaria. Até eu duvidaria vendo um vídeo desse. Falando, não, ela escolheu as cartas pra juntar e fazer sentido desse jeito. Então é isso. No ato 1, você tem que fazer uma escolha, certo? Não vai ser comentar o que você vai fazer essa escolha. Não é... Vou tirar mais duas aqui. Porque eu quero ver qual é a finalização de cada ato. Caiu uma aqui. Morcego. Renascimento. Renascimento. E... você não tenha medo e seja bold. O que é bold? Forte, sabe? Seguro. Mais uma. Urso. Take a time out. Tipo, descansa um bocado. Ai, que é o do... Eu não sei que animal é esse. Perdão. Aqui, ó. Não tenha medo e seja bold. Então, o que eu posso dizer sobre isso aqui?
Você precisa da sua liberdade. E essa liberdade é com um medo. Caraca, tudo bem que é a mesma... Não é a mesma semana, né? Mas é o mesmo período. Que meu primeiro vídeo falava bastante sobre medo. Então a gente tá indo numa história aqui. A gente tá evoluindo alguma coisa. Não tenha medo. A liberdade é sua. E aqui, no primeiro ato, finaliza com um renascimento é assegurado. É inevitável esse renascimento aqui. Então, no primeiro ato, você começa com comendo migalhas, não querendo soltar nada. Porque essa carta não é negativa. Não é negativa. Não só porque é um urubuzinho que ela é negativa. Ela fala que nada é desperdiçado. Entendeu? Mas nesse ponto aqui, ela tá falando sobre isso. De você não querer largar nada. Ó. Você não quer largar nada. Em vez de você escolher um ou outro, você tá com os dois na mão e você tá uou, 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 uou. E é um ciclo. É um ciclo. Tem aqui o símbolo do infinito aqui assim, ó. É um ciclo. É um ciclo vicioso. Acho que foi na leitura passada. Foi a leitura passada? A de ontem? A de terça-feira, né? Porque se eu vou postar esse vídeo quinta, não é de ontem, que é hoje. É de terça-feira. Eu acho que foi na leitura de terça que eu falei sobre vício. Essa coisa mental aqui tem alguma coisa viciosa. Pode ser isso. Eu não vou lembrar, gente. Nossa. Como é que pode? Se eu gravei ontem, eu não lembro. Lembrando que eu estou gravando isso quarta. Você vai ver quinta. Mas eu estou gravando isso quarta. Enfim. Caraca. Então, primeiro ato. Começa com você não querendo largar a mão de nada e termina com um renascimento. Ou seja, você se desapega disso. 9 e 5. Você se desapega. E aí, no ato 2, após se desapegar, você tem uma nova perspectiva. Você vê o todo. Você enxerga tudo, assim, sabe? De cima, Porque aqui não é um labirinto, né? Você tá no labirinto, você vê parede, 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 parede. Mas se você está de fora e vê de cima, você fala, meu Deus, como é que essa pessoa tá fazendo esse caminho? Burro demais. Mas é porque a pessoa não tá enxergando. E não necessariamente que você estava sendo burro aqui, ó. Mas é porque você não estava enxergando. Entende? Você não estava vendo todo. Você precisou de um renascimento para poder ver o todo. E aí essa morte com o sol atravessando ela, eu sinto que é inevitável. Inevitável. Essa mudança tem que acontecer. Algumas coisas vão ter que cair, morrer mesmo. E você vai ter que aceitar que morreu. Se as coisas vão morrer ou se já morrerem, você não aceitou, você vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar. Que é inevitável. Foi o que eu falei antes aqui, ó. Nem o rei vai escapar dessa morte. E eu aposto que é esse rei aqui, ó. O rei de espadas. O insuportável da leitura de terça. Aqui, ó. Vai morrer. Não tem o que fazer. E não é morte física, tá? Não é morte física aqui. Calma, ninguém vai morrer. Você não vai enterrar ninguém. É uma morte de pensamentos. É a morte disso aqui, ó. É a morte disso aqui. Desse cara cabeça dura. Esse cara cabeça dura. É que tá invertido. Esse cara cabeça dura. E esse daqui que... Ele é cabeça dura também. Ele não quer se livrar de... Sabe pessoa acumuladora? Já assistiram Acumuladores? Essa vibe que eu tenho aqui, mas não é acumulador físico. É acumulador de, ó, pensamentos, crenças perigosíssimas. Por que eu tô falando assim? Não sei. E essa morte, ela dá luz, é isso aqui, ó, literalmente luz. Vocês conseguem ver o quanto que brilha? Olha, até estoura, olha. Luz. Essa morte traz isso aqui.
analisar essa carta aqui, ó. Lá atrás, não sei se vai dar porque realmente estoura a luz, mas aqui, ó, tá vendo? Tem um sol. E o sol não tá se pondo aqui, ele tá nascendo. Desse contexto aqui, ó. Porque caiu assim na minha mesa. Caiu assim. Essa morte não tá trazendo a escuridão, o sol não tá se pondo, o sol vai nascer. Aqui. E aí o sol nascendo, você vai ter a sua liberdade, porque a liberdade é sua. A liberdade é sua. E tem esse daqui, ó. Não tenha medo e seja forte, sabe? Robusto, seja... Vista a sua armadura. Vista a sua armadura. E aí esse é o ato 2. Recapitulando. Ato 1. Você se livra de pensamentos que... viciosos e ciclos. Ah, eu não sei o que escolher, eu fico fazendo isso e aquilo. Eu quero fazer isso e aquilo. Você renasce. Enxerga o labirinto que você tava. Algo morre na sua mente. Provavelmente esse ciclo vicioso. Porque você conseguiu enxergar o todo. Você consegue sua liberdade. Você fala, não, peraí. Não tem pra quê. Não tem pra que eu ficar pensando isso. Não tem pra que esse medo. Eu ouvi um audiobook falando sobre lei da atração e é muito maluco, gente. É muito maluco. De como o nosso pensamento influencia tudo. Sabe? As coisas começam realmente aqui e vão se expandindo. E tudo que vem de fora atingir a gente... Aqui, ó. Toda vez que eu falo aqui na cabeça, eu me lembro do Ori, nosso Ori, que conecta a gente com um todo, sabe? Por que eu falei isso? Me perdi. Meu Ori acabou aqui, ó. Acabou não, apagou. Caraca, por que eu tava falando isso? Gente, eu esqueci mesmo. Gente, me deu um branco absurdo. Absurdo. Muito estranho isso. Muito estranho, me deu um branco absurdo mesmo. Parece que eu só cortei o vídeo ou pausei, mas eu fiquei um tempo aqui tentando lembrar e não consegui. Que agonia tentar lembrar de alguma coisa e não conseguir. Eu tava falando do Ori, certo? A nossa cabeça, que conecta a gente com o todo. Ah, sim, lembrei em partes. Eu tava falando da lei da atração, né? Então, evitar que as coisas de fora nos atinjam, porque sempre vai atingir aqui. Porque é aqui que a gente cria, a nossa mente cria. A nossa mente cria a nossa realidade, a nossa mente cria nossas ações e reações que a gente tem com o mundo. Então, a gente tem que evitar deixar que o de fora atinja dentro e potencializar o de dentro para atingir o fora. Eu tô me sentindo muito mais séria agora. Antes eu tava mais animadinha e serelepe, agora eu tô me sentindo mais séria. Então é isso, evitar que o de fora atinja e atingir o de fora com o que tem dentro, entendeu? Mudar a sua realidade usando aqui, ó, seus pensamentos. Então você vai se blindar. Esse não tenha medo e seja bold aqui, seja forte, né? No sentido de... Parou. Para com esse pensamento de que não vai dar certo. Para com esse pensamento de que acabou-se. Para. Veste uma armadura pra não deixar isso te atingir mais. Pra, entendeu? Você começar a trabalhar aqui as suas ideias. Entende? Trabalhar as suas ideias. A realidade que você quer. Começar a mentalizar já. Porque, gente... Você consegue imaginar uma cor nova? É impossível imaginar uma cor nova. Você consegue imaginar você ter um carro novo? Você consegue imaginar você ter uma casa nova? Consegue! Porque é possível. Não existe cores novas, entendeu? Os nossos olhos não foram feitos para enxergar cores novas. Mas se a nossa mente é capaz de imaginar coisas novas, se a nossa mente é capaz de enxergar futuros novos, se a nossa mente é capaz de enxergar... você
Se a nossa mente é capaz de nos enxergar vivendo coisas novas, conseguindo coisas novas, conquistando coisas novas, é porque é possível. É possível. É impossível imaginar uma cor nova porque meus olhos nunca vão poder ver essa cor. Agora, eu me enxergar sendo muito abundante, tanto em conhecimento quanto em riquezas materiais, eu sendo uma professora, eu sendo, sabe? Eu consigo imaginar isso? É porque é possível. É possível. Entende? Então não tem pra que você ter medo aqui, não tem pra que. Sai disso aqui, ó. Sai dessa coisa aqui, ó. Sai disso daqui. Tá vendo? Sai disso. Sai disso aqui. Sai aqui, ó. Pra que isso aqui? Você não precisa disso. Você não precisa disso, não. Foca assim, a sua mente em coisas realmente boas, entendeu? Realmente boas. Foca aqui, ó. Aqui, muda isso. Renasce. Aí você vai olhar assim, ó. Você vai falar, caraca, por quê? Por que eu vivi isso aqui? Aqui. Por que eu vivi isso aqui? Não tem por que você viver isso daqui. Renasce. Aqui, ó. Renasce. Você vai ver coisas assim que vai ficar, caraca. Isso existe mesmo? Existe. Pô, quase falei palavrão aqui. Existe. Sai dessa. Sabe, às vezes a gente mesmo caça. A gente mesmo, às vezes, caça coisa pra manter isso aqui, ó. Pra manter isso aqui. Juro pra você, tem gente que é assim. Não sei se você é assim, mas tem gente que é assim. Caça coisa pra ficar vendo um noticiário onde só tem tragédia e tudo. Não tô falando que a gente tem que ser burro e não saber o que tá acontecendo no mundo. Mas, gente, não... Você precisa mesmo saber? Você precisa mesmo saber que na cidadezinha do lado da sua, houve uma chacina? Você precisa saber? Gente... A informação hoje em dia tá acabando com o nosso psicológico. Não tem. Se preocupe, tenha empatia, tenha compaixão com os nossos, porque basicamente nós somos a mesma coisa, todos nós. Se você acredita em Deus, a gente foi criado por Deus. Se você acredita que nós somos Deus, anyway, somos tudo igual. Somos tudo a mesma coisa. Então você precisa ter essa empatia, você precisa ter essa compaixão. Mas caraca, você precisa saber que tá rolando muito assalto. Assim, eu preciso me proteger. Gente, não é assim. Não é assim. Parece que só existe gente ruim no mundo porque só notícia ruim aparece na televisão. Tem até canais agora no YouTube que estão começando a criar notícias. Não criar notícia, mas noticiar as coisas boas que acontecem. Porque as pessoas se esqueceram disso. Se esqueceram que acontecem coisas boas também no mundo. Se esqueceram. Pra elas só existe ladrão. Pra elas não existe mais pessoa honesta. Não existe mais pessoas do bem. Claro, porque ela fica o dia inteiro na frente da televisão vendo só notícia ruim. Só notícia ruim. E não é só na televisão, no celular também. Você dá mais atenção. Porque para as notícias ruins, tal pessoa maltratou animais, não sei o que. Você vai lá e curte e comenta. Poxa vida, que falta de noção. Como alguém consegue fazer mal para uns bichinhos tão fofo desse? Comentou, curtiu, já era. Só vai aparecer aquilo. Só coisa ruim. Gente, pelo amor de Deus. Eu desinstalei o TikTok e Instagram por causa disso. Porque eu sou uma pessoa muito engajada nesse negócio de acaba as guerras e não sei o que. E eu fiquei curtindo muito. E tinha muito refugiado nas minhas telas pedindo likes, doações e tudo mais. E eu interagia, porque, caraca, eles precisam disso. Eles precisam, mas tava me fazendo mal. Me fazendo mal. E, gente, não é egoísmo você querer cuidar de si. Não é.
Porque sem você estar sendo curado, sem você estar aqui, ó, blindado, as coisas de fora sempre vão te atingir. Sempre vão te atingir. Se você não tiver aqui, ó, blindado. E meu bebezinho. Oh, meu Deus. Vocês entendem o ponto que eu quero chegar? Você tem que ver essas coisas e falar, caraca, verdade. Poxa vida. Espero que essas pessoas fiquem bem. Espero que essas pessoas consigam se alimentar hoje. Espero que elas tenham um momento de paz durante todo esse caos. Mas se você não tiver blindado, não tem como você ficar vendo esses vídeos e ficar se corrompendo. Você tá se corrompendo aqui na sua cabeça. Você só tá acreditando no mal, no maligno, nas pessoas de má índole. Ah, não, eu não posso sair na rua com esse tênis porque podem me roubar. Podem, mas também podem não te roubar. E aí você quer muito com esse tênis e não vai. Ah, enfim. Esse é o ato 2. Esse é o ato 2. Se vista da blindagem, tá? Acaba com esse medo. Acaba com essa ideia de... Acaba com isso, tá? Muda seus pensamentos, muda o que você assiste. Vai assistir coisas mais leves, vai ver desenho infantil, vai ver... Pesquisa notícias boas de 2025. Notícias boas de não sei o que lá. Tem um canal, só que ele é em inglês, que é tipo notícias boas, ele faz mensalmente. E é muito bom, é muito bom. Eu assisto, eu fico, caraca, que maneiro. E tem uns vídeos também que é tipo, humanos sendo humanos. É muito bom também ver pessoas, sabe, compartilhando. Que nem, ai, a criança se perdeu na praia e a praia inteira começou a bater palma para que a mãe achasse a criança. Isso é muito bom ver esse tipo de coisa. Sabe? Você fala, caraca, olha só. Humanidade. Porque tem a frase, né, que tipo, eu vejo humanos, mas eu não vejo humanidade. Então olha pro outro lado, que a humanidade não acabou. Não acabou. Ai, eu acho que o áudio tá estourado de novo, né? Mas, gente, eu tô indignada. Eu queria saber sua idade aqui, ó. Queria poder ver sua idade. Porque isso daqui é coisa de gente... Sabe, gente mais velha? Que só fica na frente da televisão? E aí, tá viciada nessas notícias. Ai, tá me dando uma gastura. Um arrepio, assim, sabe? Que coça o corpo. Tá até aqui, assim, ó. Acho que não é pra eu saber sua idade. Que se dane, então. Eu não vou ser etarista aqui. Mas... a maioria das pessoas que tem esse ciclo vicioso aqui na mente são pessoas mais velhas, que se acostumaram a ver isso na televisão e levaram pra cá, ó. Pra palma da mão. Fica o tempo todo assim, ó. Só vendo tragédia. Uma tragédia atrás da outra. Ai, fulano matou a esposa depois de não sei o que, não sei o que. Fulano matou o amigo depois de não sei o que, não sei o que. Ai, gente, ai, para, sai, tira isso de você, tira, leva embora. Leva embora não, joga embora, não é pra você levar, joga. Porque, finalizando esse ato 2 aqui, cante sua própria música. A sua criatividade vai voltar. Esqueci que eu já tinha falado de criatividade. O eremita tá aqui, ó. Esse eremita tá falando de, ó. Fica aqui, ó. Quietinho, assim, ó. Fica quietinho aqui, assim. Meditando. Criando suas coisas aqui. Você saiu do rei de copas. Rei de copas não. Rei de espadas para se tornar a rainha de copas. E aí tem aqui, ó. Ui! Aqui.
O pajem de copas também. Beber morar, vamos beber morar. Você vai ter motivos pra beber morar aqui, viu? Olha aqui. Eu vejo uma relação nessas cartas e não sei porquê, mas não sei como expressar. Porque aqui, ó, 6, 3 e a carta 9 do urso. Tá vendo? Um é nada desperdiçado e o outro é aqui, assim. Tire um tempinho. Eu acho que você... Caraca, caiu a ficha aqui. Esses tempos modernos, eles trouxeram o quê? Muita informação. Antigamente demorava meses pra você saber de alguma coisa que aconteceu do outro lado do mundo. Sabe? Hoje em dia não. Na internet já era. Já era, você já sabe. Já sabe. Aí aqui, ó. Nada desperdiçado. Você quer saber tudo o que acontece no mundo o tempo inteiro? Eu era assim. Inclusive eu ficava indignada com pessoas que não soubessem. Como assim você não sabe que caiu mais um avião? Interessa saber que caiu mais um avião? Perdão. Mas te interessa? Te interessa saber que caiu mais um avião? Até meu bebê tá indignado. Aqui. Até meu bebê tá indignado aqui. Entendeu? Você querer saber de tudo ao mesmo tempo. Isso daqui é tipo, cara, descansa. Dá um tempo. É literalmente, dá um tempo. Vocês já viram as pessoas? Time out. Dá um tempo, porra. Relaxa. Meu Deus. Eu não sei nem o que dizer. Tem um ato 1 aqui, tem um ato 2. Ato 3, eu acho que eu já vou recolher as cartas, devolver em cada deck, embaralhar de novo e tirar a mensagem final. Tanto com o tarô, quanto com o oráculo. Eu vou fazer isso agora. Porque, gente... Se livra disso aí, você não precisa saber de tudo. E é abutre mesmo, é abutre. Agora faz todo sentido aqui, ó. É abutre. Sabe quando aconteceu um acidente antes de pessoa assim, volta? Pra quê? Pra que você quer ir ali ver a pessoa estraçalhada no chão? Aqui. Aí fala, lá, os urubu. Vocês já presenciaram isso? Acontece um acidente antes de pessoas assim em volta. E aí outras pessoas comentam, lá, os urubu. É isso aqui. Pô, você não precisa ser essa pessoa aqui que gosta de ver a desgraça ali. Não necessariamente que você gosta de ver a desgraça porque você quer ver a desgraça da pessoa, porque você não gosta da pessoa. Mas é porque te dá um... Não sei, te agrada ver esse tipo de coisa. Você gosta de sentir essa raiva. Porque isso daqui eu tava falando bastante sobre raiva também na leitura anterior. Raiva de ficar discutindo. Então acho que aqui é uma sensação parecida, mas é de... esse mundo não presta mesmo. Por exemplo, esses dias eu fui no SUS, né? Fui no médico. E tinha uma senhora lá. Ele estava reclamando muito. Ai, que só demora, que não sei o que. E não sei o que lá. E eu tava quase... Meu Deus, vai embora. Vai embora, então. Porque se você tá aqui é porque você precisa. Se você precisa e você está aqui dentro, alguma coisa já tá funcionando. Né? Você conseguiu chegar até aqui. Tem gente que nem tem como chegar. Tem civilizações assim tão isoladas de tudo, tem comunidades assim tão isoladas que não tem como você caminhar até o SUS. Não tem como você ir até o médico. Coisa que eu falei, meu Deus, senhora, vai embora então. E eu tava com fone. Ela estava falando alto, porque as pessoas, elas não gostam de fazer isso aqui sozinhas. Ela gosta de encontrar o bando delas. Que nem urubu mesmo. Você já viu o urubu voando? Ficam juntos, assim, vários. Essas pessoas, elas gostam de ter com quem conversar sobre isso. E é assim. Ela tava falando alto pra ver se outras pessoas se engajavam com ela. E um cara engajou. E aí eu quase tive um piriri, mas...
Jesus Cristo, viu? Jesus Cristo. E ela tava reclamando muito, muito, muito. Eu tava na maior santa paz, fui chamada, saí, me atenderam super bem, ela continuou lá. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Nada. Mas aqui, nessa leitura, o que eu posso fazer por você é te avisar. Saia dessa. Saia dessa. Foca na sua criatividade. Foca em você ficar um tempinho sozinha. Foca em analisar suas emoções. Aqui, ó. Ela tá com um cálice aqui. Um cálice bem diferentão. Com as duas luas e tal. Foca nas suas mudanças de humor também. Aqui, ó. Comemora. Beba bastante água. No começo do vídeo, eu não sei se eu vou editar tudo bonitinho, vou deixar aqui. Mas beba água. Eu comecei o vídeo bebendo água e falando da magia do caos. Aqui, ó. E tira um tempo, tá bom? Agora eu vou recolher as cartas aqui e vamos vamos pra onde? Pra mensagem final, finalizando, ok? Vamos lá, então. Vamos voltar. Caraca. Cara, eu quero muito mudar o setup, colocar aqui de cima. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu vou fazer assim, ó. Pra fazer assim, meu dedo bateu e caíram essas cartas aqui. Que são Pajem de Copas, os Amantes, 4 de Espadas e a Rainha de Espadas. Olha, essas 4 cartas aqui não estão muito ligadas à leitura que eu acabei de fazer, então eu vou ignorar. Mas elas me passaram uma vibe de... Como é que eu explico isso? Você tinha uma solução para um problema e tinha outros 300 problemas. E aí, por causa que você tem solução só para um, você prefere não solucionar nenhum. E aí, soluciona esse problema que você tem. Os outros 299 você vai resolver depois, entendeu? Vai resolvendo o que você consegue resolver. Essa vibe que eu peguei aqui. Vamos lá. Vou embaralhar mais uma vez. Agora sim. Conselho final. Tem uma carta virada aqui. Ó. 9 de espadas. Nove de espadas. Cara, não deixa isso daqui chegar em 10 de espadas. Não deixa. Isso daqui você tá à beira de colapsar. Acho que é por isso que caiu a morte com o sol. É uma coisa que precisa acontecer rápido. Uma coisa, sabe? Você precisa se livrar disso logo. E aqui? Acabei de cortar o deck. Rei de espadas, sai daqui, rei de espadas, sai daqui. Nesse contexto, entendeu? Não necessariamente que rei de espadas é uma carta negativa. Mas nesse contexto aqui ele é. Então, cara, vai embora. Manda esse rei de espadas embora. Que é os seus pensamentos, entendeu? Manda isso embora. Isso vai te acabar, isso vai quebrar a sua cabeça. Não deixe isso quebrar a sua cabeça. Sabe, essa coisa de ficar vendo só o negativo, você só enxerga o negativo. Como se você estivesse com um óculos assim, sabe aquele óculos colorido? E aí é um óculos com filtro, assim, você só enxerga o negativo. O positivo pode estar escancarado assim na sua frente, aqui, assim. Você só enxerga o negativo que tá aqui, entendeu? Você tá assim, ó. O positivo tá aqui, na sua cara. E você só tá enxergando o negativo que tá aqui.
Esse 9 de espadas me deu essa sensação de você tá por um triz da sua cabeça fazer... Sério, sua cabeça vai fazer... Essas duas cartas aqui, ó, caíram debaixo do meu paninho de bater as cartas. Porque eu bato aqui pra não fazer tanto barulho. Olha a diferença. Batendo aqui e batendo aqui. Espero que você não tenha ficado surdo. Enfim, o Imperador. E o 8 de ouros. Trabalha essa sua cabeça. Você tem força pra fazer isso. Você tem força pra fazer isso. Esse imperador aqui me lembrou Saint-Germain. Tô escutando um audiobook do Saint-Germain. Inclusive eu vou, hoje provavelmente, eu vou lavar a louça escutando o restante desse livro. Aqui, ó. Me lembrou Saint-Germain. Saint-Germain fala desse amor, assim, incondicional pelo todo e tudo mais. Do pensamento positivo, de como pensar positivo não beneficia só você, mas sim o todo. E você vai ter que trabalhar pra isso, viu? Trabalha. Isso daqui são direcionamentos. Se você quiser viver a mesma vida que você tá vivendo, viva a mesma vida que você já está vivendo. Ok? Lembrando que isso daqui é só coisinhas que estão aparecendo, como as outras 4 cartas que apareceram. Então, eu não cheguei a embaralhar, né? Não caiu nenhuma carta ainda. Então, vamos tentar de novo. Mensagem final. Mensagem final. Não é conselho, não é energia final. É tipo assim, o checkmate. Respira fundo. Essa daqui virou. Eu vou aceitar. Ai. 5 de espadas. Tá bom, tá bom. Vai falar, tá bom, tá bom. Quanto sentimento. Mas aqui falta sentimento. Sentimento correto. Vocês estão me entendendo? De tipo, ai, nossa, mas eu... Isso não é sentimento aqui, não. 8 de paus. Esse 8 de paus aqui me confundiu, viu? Não vou mentir, não. Achei que ia pra outro lado aqui. Voaram 2 cartas. O julgamento. E o 7 de paus. Interessante que caiu o 7 de paus depois do 8 de paus. Nossa Senhora! Cavaleiro de paus. E 3 de paus. Eu vou aceitar essas cartas. E vou querer o mundo. Vai falar que eu queria mais uma, só pra finalizar. E tá aqui, finalizado na minha cara. O 8 de paus realmente veio antes do 7. O julgamento. O julgamento tá falando sobre esses 5 de copas aqui. O rei. O rei não, perdão. O cavaleiro de paus. E o 3 de paus. Isso daqui
do nada de emocional e mental foi muito pro físico, veio pro mundo mesmo. Do fundo do deck, 7 de copas. 7 é um número magnífico. Realmente magnífico. Eu gosto muito do 7. Ele só fica atrás do 3 pra mim. E do 6 e do 9. Mas 7 é um número, assim, magnífico. É o número da magia aqui. Caraca, olha só. Essa daqui caiu, né? Foi a última que eu pedi. No fundo do deck estava o 7 de copas. E debaixo do 7 de copas, a roda da fortuna. Aqui. Você tá aqui ainda. Do 5. É um pequeno conto aqui. Finaliza com a... Como é que é o nome? Roda da fortuna. Você começa aqui chorando as pitangas. Com 5 de copas. Me deu até uma acalmada agora. Me deu uma canseirinha, assim, de ficar calminha, assim. De... Será que isso é uma mensagem final para a leitura anterior ou é uma um novo conto? Porque a leitura anterior, né, tinha o ato 1, o ato 2 e o ato 3. Talvez o ato 3 seja a mensagem final e a história que seja outra história. Mas ainda assim, eu esqueci a palavra. Desmembrar? Não sei, eu vou contar aqui a trajetória para vocês. Talvez o motivo de você ter... Sabe o que me veio aqui na ideia? O abutre com o cavaleiro não, o rei de espadas, o pajem de espadas. Todo o primeiro ato ali tá com essas cartas aqui, ó, o julgamento e os 5 de copas. Tá me vendo a ideia de... Não necessariamente que você foi muito julgado. De julgamento mesmo, tipo um preconceito. Não que você passou por isso, mas as pessoas à sua volta, elas são muito assim. Entendeu? Então, o fato de você ser um abutre no primeiro ato ali, você agir daquele jeito de nada desperdiçado e não sei o quê, isso veio de muito antes. Muito antes. Sua família, assim, sabe? Tem uma pessoa que começou isso na sua família, de... não, a gente tem que se proteger. O mundo, sabe esse negócio? O mundo jaz do maligno. Cala tua boca. Cala sua boca. O mundo jaz do maligno. Esse mundo já era, já. E não sei o que, não sei o que lá. É o fim dos tempos. Isso daqui, assim, também me passa a vibe de fim dos tempos, sabe? As trompetas do apocalipse. Ai, o mundo já era. Acabou o mundo. Não caia nessa. Não caia nessa. Tá? Sai disso aí. Sai disso aí. Pelo amor de Deus, sai disso aí. Porque adianta lutar por uma coisa que já era? O mundo jaz do maligno. Beleza, não tem mais o que fazer então. Não tem mais o que fazer. Ai não, o mundo jaz do maligno, mas a gente tem que salvar nossa alma. Se a gente tá aqui, se a gente tem uma alma boa, por que a gente tá aqui então? Sendo que o mundo já é do maligno. Gente, não caia nessa. Não caia nessa. Eu não quero fazer propaganda contra nenhuma religião, mas religiões que falam, o mundo jaz do maligno. Isso daqui não é de Deus. Isso aqui é de Deus. Isso daqui não é de Deus. Agir dessa forma é de Deus. Agir dessa forma não é de Deus. Sai disso. Sai disso. É isso que tá te corrompendo. Tem uma pessoa aí no seu meio que ela tem a voz, sabe? Pode ser um pastor, pode ser... Seja o que for, seja um pai, uma mãe,
que todo mundo escuta. Aqui, ó, você tá chorando as pitangas porque isso aqui, esse julgamento aqui, te quebrou. Não é quebrou a palavra. Esse julgamento aqui meio que tá me vendo aqui a ideia de, tipo, sabe, pecado? Pecados nada a ver? Como, por exemplo, ser homossexual é pecado. Não pode ser gay. Não pode ser gay, senão você vai pro inferno. É isso aqui, entendeu? Essa ideia aqui. Essa trajetória aqui é isso. E aí, vocês lembram coisa do passarinho? Cante sua própria música? Cara, vai viver a sua vida. Viva a sua vida. Essas pessoas não têm o que ficar dando pitaco na sua vida. Se você vive sua vida de tal forma, se você faz tal coisa de tal forma, até mesmo religião aqui, sabe? Você acredita em Deus, você tá na igreja evangélica porque você ama Deus. Você pode amar Deus fora da igreja. Hoje em dia a igreja não é mais como era antigamente, que era um acolhimento e tudo mais. Hoje em dia as igrejas te afastam do que mais é importante no mundo, que é a compreensão do todo. Não, só a minha igreja salva. Só aqui você vai ter paz. Só aqui Deus vai te amar de verdade. Não é assim, não é assim. Você fora da igreja, você vai continuar sendo iluminado da mesma forma. Igreja, eu tô falando aqui, mas pode ser terreiros e coisas assim, entendeu? É um grupo, provavelmente religioso, aqui. Pode nem ser religioso, mas é um grupo aqui. E aí, família, né? Principalmente família. E aqui você... Eu sinto que essas taças aqui no chão, você mesmo derrubou, sabe? Você falou, ai não, isso daqui é errado. Aí virou assim as taças, sabe? E aí tem aqui os 7 de paus, 8 de paus, cavaleiro de paus, 3 de paus. Então, e o cavaleiro de paus é o número 3. Oh, meu Deus, o que eu ia falar? E o 3 de paus é o 3 aqui de novo. O abutre era o número 9. Não, era 6. 3, que é o número 9. A carta do urso era o número 9. E aqui tem o 3. É uma coisa geracional aqui. Provavelmente a família. Tipo, não. Só fazendo isso você vai ter iluminação de verdade. Só fazendo isso aqui você vai conseguir. Não. E aí você teve que começar a ser algo que você não é. Não sei porque me deu essa vibe aqui nessas cartas de pau. Paus. Você começou a viver outra vida aqui. E você foi perdendo. Você teve que batalhar muito pra ser aceito nesse lugar, sabe? Ai, gente, tá me dando uma canseira muito grande. Tá me dando uma canseira muito, muito grande. Eu vou beber água ali rapidinho e já volto. Eu nem bebi água ainda. Eu tava meditando aqui no 7 de paus, no 8 de paus, aqui nas cartas de pau, né? E aí, o eremita, o último ato de mais cedo no vídeo. Eu falei que eu queria que esse vídeo fosse mais rápido, né? Que durasse menos, mas eu acho que vai ser um vídeo mais longo. Pelo menos eu tô sentindo aqui. Eu vou editar ainda e vou postar quinta. Então... Enfim, voltando aqui. Eu até peguei aqui, ó, pra tirar dúvidas. Minha Bíblia do Tarô. Louvado seja! Até peguei aqui porque eu fiquei, não é possível. Não é possível. Isso aqui assim, ó.
Essa pessoa destrói as suas emoções. E ela coloca crenças completamente diferentes aqui em você. Destrói a sua criatividade. Basicamente, isso daqui é a sua criatividade sendo destruída. Quando eu mostro a carta assim, não necessariamente vai ter alguma revelação nelas, mas a energia que eu sinto aqui é essa. A sua criatividade, a sua força de criação, ela vinha das suas emoções, vinha de quem você era, de como você agia, do que você fazia, e destruíram isso. Foram destruindo aos poucos. Não foi uma coisa rápida de uma vez, foram destruindo aos poucos, entendeu? Esse seu grupo aí foi, ó, te podando. E você não é pra ser podado. Você não é pra ser podado. Só digo isso. Mas, ó, você vai inverter isso, tá? Você vai inverter isso aqui rápido até. Ó, vou fazer assim pra ficar mais fácil pra mim. E outra coisa, não fique agressivo, tá? Isso aqui que essas pessoas fizeram com você, também fizeram com elas. Como eu disse antes, é uma coisa de geração. Então não tem muito o que fazer, assim, sabe, sobre isso. Sobre isso não tem, mas sobre você tem sim. Tira isso da sua cabeça, esses pensamentos negativos de, não posso fazer isso, senão eu vou pro inferno. Não posso fazer isso, senão eu não vou ter iluminação. Você vai. Você vai. Essas coisas que falam assim, vem do homem, não vem de Deus. Não vem de Deus. O Deus aqui, ele é misericordioso. Ele te criou, ele criou sua mente, criou, sabe? Tudo isso é por experiência. Você tem que viver a sua verdade. A sua verdade que você tem que viver. Que as pessoas falam que você não pode fazer, que é isso e aquilo. Ai, mas se você for assim, você vai apanhar na rua. Ai, se você for assim... Existem as verdades. O mundo é perigoso para as pessoas LGBT e tudo mais. Mas não é como era antes, entendeu? Tem pessoas que acolhem umas às outras. É uma grande comunidade. Você não vai ficar sozinho vivendo a sua verdade aqui. Eu tô falando dessa questão de LGBT, mas não necessariamente é isso, entendeu? Se você tá numa igreja evangélica e você quer ir pra macumba, vai pra macumba. Pode até ser o vice-versa, mas eu desconfio muito que é o vice-versa, porque uma pessoa que conhece a macumba não vai querer se misturar com o evangélico. Ou vai, né? Não sei. Eu tenho muito preconceito com a igreja evangélica, porque é essa vibe aqui, ó. Não pode fazer isso. Não, proibido fazer isso. Bibi, papapó. Entende? Caraca, não bebi água, tô cansada ainda. Tá pesando. Eu tô sentindo um peso aqui no meu peito. Sabe? Não no peito. Não nas minhas mamas. No meu coração aqui. Eu tô sentindo um peso. Tá me dando cansaço mesmo. Tá me dando até uma tristeza. Se você tiver com vontade de chorar, chora. Mas chora mesmo, entendeu? Chora com vontade. Vai vivendo a sua verdade aqui dentro. Por mais que você seja obrigado a fingir ser outra pessoa, tudo bem, mas aqui dentro não deixa isso ser anulado. Não crie raiva de nenhuma das partes. Tanto das partes que te anula, quanto o que você é também, entendeu? Porque tem muita gente que é algo e em vez de assumir que é algo, começa a odiar o outro algo, entendeu? Que nem aquele negócio, o homofóbico, ele é um gay enrustido. Essa vibe aqui, mas também pode ser você tem uma mediunidade muito forte. Você vê coisa, você escuta coisa. E na religião que você tá, isso não é aceito. Isso é coisa do demônio.
Aí você odeia pessoas que também são como você, que também vêm, por exemplo, pessoas que leem tarô também, sabe? São aqui várias interpretações para eu tentar atingir o máximo de pessoas possíveis e ajudar as pessoas a entender o que tá ressoando, o que não tá. Não deixe isso virar raiva de forma alguma. Trabalha isso de novo. Isso aqui, ó. Dá tempo de você juntar essas copas e enchê-las de novo com toda a sua emoção, com toda a sua verdade. Não deixe isso aqui, ó, te atrapalhar. Esse medo aqui do apocalipse, esse medo do inferno. Essa pessoa aqui, sabe, fazendo barulho. De, ai, não, isso é errado. Não deixe isso acontecer, pelo amor de Deus. Sabe, a gente precisa de pessoas mais como você. Pessoas com mediunidade, pessoas sendo verdadeiras, mostrando suas verdades. E aí, passando por essa loucura aqui, dessas cartas de paus aqui, você vai usar essa sua criatividade pra sair disso, certo? Você vai conhecer o mundo. Engraçado, né? Na igreja evangélica fala de, isso é coisa do mundo. Isso não serve pra gente. Aqui dentro a gente tá salvo, aqui dentro a gente tá agradando a Deus, aqui dentro a gente é assim, assado. Isso daí é do mundo. Esse mundo que eles falam não existe. Você vai conhecer o mundo de verdade. O mundo da vida, sabe? Você vai começar a viver aqui. Ai, peraí, rapidinho. Eu tô cansadinha, eu vou contar pra vocês. Voltando. Quando eu bebi água, eu senti como se um nó estivesse descendo, assim, na minha garganta. Expressa a sua verdade. Usa a sua boquinha pra expressar a verdade. O mundo precisa te conhecer e você precisa conhecer o mundo. E aí, ó, o 7 de copas aqui. Você perdeu, certo? Te fizeram descartar quem você era. Fizeram você jogar fora a sua personalidade. E aqui, ó, você reconquista tudo de novo. Você tem muitos talentos aqui. A carta caiu da minha mão. Muitos talentos mesmo. Você é uma pessoa muito interessante. Você tem muito a oferecer aqui. Não deixa as pessoas acreditarem que você tá errado, que você... esse ponto aqui da sua personalidade não vale. Entende? Você não deveria ser assim. Isso é tão ruim. Como você é egoísta. Não deixa as pessoas fazerem você acreditar nisso não, tá? Que nem lá no ato 2. Falando pra não ter medo e ser forte. Se vista de uma armadura. Não deixa o de fora te atingir. Use a sua mente para atingir o de fora. Você tem muita coisa aqui, muita coisa boa. E aqui, no final. Tá vendo? Olha que carta linda. Essa carta é linda demais. Você vai passar por um portal. Assim que você aceitar quem você é de verdade, ok? Você vai aceitar quem você é de verdade, recuperar tudo que você perdeu de si mesmo. Você vai, juntar os caquinhos, entendeu? Você vai conseguir isso aqui, ó. O mundo e a roda da fortuna. Magnífico, magnífico aqui.
Estude bastante. Tô vendo uma ideia de estudar aqui também. E a carapuça serviu pra mim aqui, porque eu tenho muita coisa ali pra estudar e tô não estudando. Juro, gente, eu fico falando que me deu uma canseira, mas não é uma canseira. Eu não tô cansada de... meu Deus, preciso deitar e dormir. É como se eu tivesse tomado um chazinho de camomila, sabe? Agora sim, vamos para a finalização. Vamos finalizar essa leitura. 3 cartas serão suficiente. Vou fazer aqui assim, porque aí as cartas, a maioria das vezes, elas decidem cair em um lugar específico. Quero de ponta cabeça. Mas eu não vou aceitar. Olha só, número 6. É 60, mas numerologicamente falando, número 6. Espírito do cisne. Tempo para um mergulho profundo. Agora que eu tô falando aqui, você vai ter que estudar. Se estudar, presta atenção em você. Lembra do eremita lá, que tava lá, e a carta do urso falando pra tirar um tempinho? Tira esse tempinho pra se conhecer. Tira esse tempinho pra... autoconhecimento, tá vindo aqui na minha cabeça. Isso aqui que você já tá fazendo já é ótimo. Vendo aqui a leitura, analisando. É ótimo, ótimo, ótimo. Ok? Mais uma. 3 serão do suficiente. Eu preciso de 3 aqui. Ou será que já finalizou com essa? Não. Resgate sua independência. E aqui eu vejo que é um auto resgate, sabe? Você vai se resgatar aqui, é? Você vai se resgatar. Você vai mergulhar em si mesmo, vai se resgatar. Ai, tá me dando arrepio, gente, juro. Mais uma última carta. Fechar com chave de ouro, talvez. Espírito do corvo. Cocriar com o espírito. O que fizeram aqui? Destruiu isso, então. Seu espírito. Quem você é de verdade, sabe? Você vai se reencontrar. Reencontrar sua verdade. E vai manifestar uma nova realidade aqui pra você. Tirando essas coisas da sua cabeça. Eu vou pro inferno por fazer isso. Não vou. Não vou pro inferno por fazer isso. E se você continuar assim, você nunca vai achar ninguém na sua vida. Você vai achar sim. E se você for desse jeito, ninguém nunca vai te amar de verdade. Vai amar sim. Entendeu? Aqui a gente vê uma ideia. Pode ser a ideia de algum ambiente religioso, mas pode ser crenças também. Simplesmente as pessoas te insultando, fazendo você acreditar em coisas. Fazendo acreditar que você não é capaz, você não é bom o suficiente. Você nunca vai ser que nem fulano. Sabe? Você
É magnífico aqui. Tá vendo a palavra na minha cabeça? Magnífico. E aí é triste, sabe? Ver como certos ambientes, certas pessoas cortam as asas de seres que deveriam estar voando por aí. Mas aproveita que você tá sem asa por enquanto que podaram suas asas. Dá uma mergulhada, assim, sabe? Fica assim quietinho um tempo. Quando suas asas voltarem a crescer, ó, chispa de onde você tá, se você puder. Se blinda, tá bom? Faça orações. Muito bom fazer orações. Oração, Salmo 91. Salmo 91. Oração de São Jorge. Se você não tiver medo de perder nada, como a morte veio ali com o sol, faça a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. Ok? 21 dias você faz aquela meditação todo dia. Eu recomendo você fazer antes de dormir. E é uma oração longa. Faça com bastante intuição e intenção. Porque assim, o que é pra sair da sua vida vai sair. E esses pensamentos intrusivos que você tem é pra ir embora. Contratos espirituais também, tudo vai embora. Tudo que não é mais pra você vai embora. Ah, mas eu perdi meu emprego fazendo essa oração. Foi o que eu falei, tudo que é pra ir embora vai embora. Relacionamento, mas você tem que botar fé. Você tem que botar fé na oração. Falar, as palavras têm que sair da sua boca. Não adianta só escutar. Inclusive isso aqui que eu falei foi uma carapuça pra mim aqui, ó. Serviu, porque quando eu tava fazendo essa oração, eu colocava a oração e dormia escutando. Eu não falava, tem que falar, coloca intuição. Fala, eu decreto que isso saia da minha vida. Entendeu? Intenção. Que nem quando você tá cantando. Sabe quando você canta uma música? E aí você sente a música e você começa a... É isso mesmo, é! É isso. Você tem que fazer oração desse jeito. Colocar intenção. Como se você... Entendeu? Como se você escreveu aquilo. Você escreveu aquela música. Você escreveu aquele decreto. É isso. Eu vou finalizar aqui. Eu nem ia gravar hoje. Hoje é quarta-feira. Eu estava com a ideia de gravar só segunda e terça, quinta e sexta. Hoje é quarta, eu tô gravando. Eu vou postar amanhã, então... Eu ainda tô vendo como isso daqui vai casar na minha rotina, por motivos de... Eu tenho que cuidar da casa também, tem outras tarefas. Mas é isso, eu tô muito feliz de ter você aqui. Sério, tá me dando vontade de chorar, acredita? Porque isso aqui... Eu me vejo nessas cartas, entendeu? Eu me vejo nessas cartas de ter crescido em um ambiente onde... Ai, isso não pode. Ai, isso daqui não pode. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Esse jeito que você tá fazendo tá errado. Não tá. Não tá. Vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. E confia. Confia, porque você chegou até aqui... Se você chegou até aqui, tem um motivo. Inclusive, eu vou até mudar a forma que eu coloco o título. Vou mudar algumas coisas pra eu atingir mais pessoas. Porque só postar e não divulgar e não querer atingir mais pessoas não vai adiantar muito. Tá bom? Muito grata de ter você aqui. É uma honra ter você aqui. Os seus guias também provavelmente estão muito felizes de você ter escutado tudo isso. Aprenda a se amar, tá bom? Aprenda a se amar. Não é só porque as pessoas trataram você como se você fosse algum erro, alguma coisa ali que deu errado. Não é. Eles estão errados. Você é a única coisa que deu certo ali.
nesse ambiente aqui, ó. Imagina uma caixa assim, ó. Veio só 1 mais 1 é 3. 1 mais 1 é 3. Quando veio 1 mais 1 é 2, falaram, não, esse daí tá errado. Você entende? Você é a única coisa certa nesse lugar. É isso. Beijinho, beba água, faça as orações, acredite demais em você, em toda a sua equipe espiritual. Beijo. Eu não sei nem o que dizer, eu não queria finalizar, sabe? Eu queria que você estivesse aqui pra conversar comigo. Pra gente falar, nossa, é verdade, né? É muito maluco. As pessoas falam pra gente, é tudo falcatrua. Mas é isso, trabalha, tá bom? Trabalha essa sua força. A carta do sol aqui. Trabalha essa força pra você chegar aqui, ó. E você não vai ser essa criança aqui. Você não vai ser o girassol. Você não vai ser o cavalo. Você vai ser o sol aqui. Você vai se transformar no verdadeiro sol. E pra ser sol, a gente tem que queimar como sol. Sabe? Não é simplesmente... Não é um mar de rosas ser o sol. A gente queima. A gente aquece outras pessoas, mas a gente tá o tempo inteiro pegando fogo. Talvez seu signo seja de fogo. Não sei, caiu bastante paus também, né? Sério, beijo.